Obrigado porque temos a Tua palavra, Senhor Deus. E como Teu povo, queremos Te buscar, Senhor. Buscar a Tua presença, o Teu agir, o Teu Espírito, Senhor. Venha tratar os nossos corações e nos incomodar, Senhor, para sermos crentes da luz e não das trevas, filhos da luz, Senhor, conforme o nosso tema do ano, frutificando no mundo, Senhor, a Tua luz, porque estamos enraizados em Cristo. E, Senhor, faz desse acampamento algo diferente em nossas vidas, para que possamos denunciar e entender que essa festa da carne tem que acabar. Precisa acabar isso, Senhor. Acaba com isso de alguma maneira, Senhor. Incomoda a Tua igreja para orarmos mais, porque temos orado pouco acerca desse assunto. Pedimos, Senhor, que Tu possas agir no nosso meio, Senhor Deus, durante esses dias aqui e realizar a Tua obra, para sairmos aqui edificados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que vai agir em cada coração. Obrigado pelas pessoas que estão aqui nesse acampamento. Cada um é especial, é importante para Ti. E obrigado porque eles escolheram estar aqui, Senhor. Coisa que infelizmente outros não escolheram. Mas graças a Deus eles estão aqui, Senhor. E já que estão aqui, Senhor, use esses momentos, principalmente de culto, de estarmos na Tua presença, para o Senhor falar poderosamente aos corações. Obrigado pela equipe que está à frente desse acampamento, nossas irmãs da cozinha, nossas irmãs da organização do retiro, nossos irmãos do louvor, todos que estão contribuindo, Pai, para o andamento dessa obra que é Tua, Senhor. Esse lugar é Teu. O Senhor deu à Igreja Batista de Piedade esse sítio, Senhor. Que presente, que algo maravilhoso. Temos um lugar para nos retirar dessa sociedade perversa que está nas obras da carne e podemos estar aqui para andarmos no Espírito, Senhor, e realizarmos a Tua obra neste ministério de acampamento. Abençoa nosso retiro espiritual 2026 e entregamos a Ti, Senhor Deus, a nossa vida, esses dias, e que o nosso clamor seja, Senhor, acaba com o carnaval, Senhor Deus. O carnaval tem que acabar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar, irmãos. Vamos lá. Alô, som. Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé. Todo mundo já falou bom dia de todo mundo. E esse louvor que nós vamos entoar fala sobre isso. Vem, essa é a hora da adoração. Momento de você adorar a Deus, erguer sua voz, suas mãos, com palmas. E adorar com todo o coração. Oh
Do gogó. Vê. Vamos no gogó, é. Saiu tudo. Agora o próximo louvor, vocês também conhecem muito bem e fala sobre gratidão. Sou grato por tudo que tenho. Agora os meninos vão tocar baixinho, né? Pra gente poder... Saiu? Tá tudo ligado, mas não tem som. Então vamos lá. Você que tá com o violão não consigo ouvir, né? Sou grato. Sou grato por tudo que tenho. Separando esse tempo para louvar a Deus, crescer espiritualmente. E essa canção foi escolhida para isso, para que esse momento seja um momento de gratidão. Tá? Enquanto a gente vai cantar baixinho, vocês vão em oração e agradecer pela vida do irmão, agradecer pela vida do pastor, pela vida da igreja. Esse é o momento de você fazer isso. Chegamos aqui, guardados por Ti, e te agradecemos pela vida de cada um, Senhor. Pela vida de cada um que está aqui, das crianças, dos adultos, dos jovens, dos adolescentes. E nós queremos, Senhor, pedir a Tua bênção sobre esse acampamento. Nós queremos Te agradecer. Agradecer pelo
Vamos do início? Todos juntos. Sou grato. Sou grato por tudo que tenho. Tenho amigos nesse mundo. Foi dado como herança eterna. Foi a prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Seu amor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa Amém. Obrigada, irmãos. Vamos passar a palavra para o pastor. Vamos passar. Uma hora funciona. Amém. A gente pode sentar. Agora não vai mais falhar o som. Amém? Amém. Porque estamos revestidos de roupas espirituais. Não é bonita, né? Isso ajuda. É o Serrano. É o né? Serrano. Não, é verdade. Há 2 séculos atrás, o Serrano realmente foi um time. E aí, meu irmão, você tirou um bom cochilo essa noite, amém? Ih, acho que não, hein? Ah, viu só? Teve gente que realmente dormiu no ônibus, na vinda pra cá. E a gente, realmente, como o pastor Marco falou, é um privilégio enorme a gente poder estar junto aqui no sítio. Amém, meu amigo? Amém. Quem está acordado aí diz amém. Amém. Agora eu quero que você pense no que eu falei. Porque você falou amém só porque eu pedi. É verdade, não é? Pensa no que eu falei. É um privilégio enorme você estar aqui nesse momento aqui. Amém? Amém. É um privilégio. Nós, num dito popular, a gente podia dizer assim, nós somos muito sortudos, né? Mas somos afortunados. Deus nos deu um presente enorme poder estar junto aqui nessa ocasião. E por isso é importante que você aproveite cada minutinho, cada segundo do que está acontecendo aqui. Amém? Amém. E você, não sei se você sabe, você está sendo filmado. Desculpa, foi mal, tá? Então, olha, a Sara vai fazer um look aqui, vai virar para vocês aí, porque esse culto a gente vai botar lá amanhã para o pessoal assistir a gente. Né? Manda um beijo pra tua mãe, teu pai, teu papagaio, passarinho, time do Flamengo, vai mandando tua filha aí. Isso. Orem por nós oraremos por vocês que estão acompanhando a gente também. Amém. Vamos dar continuidade aqui. Mas eu gostaria de orar mais uma vez. O Fagner, cadê o Fagner? Ainda agora ele trouxe uma informação, e uma informação difícil, né? Um pedido de oração por uma família que é próxima deles, né? O Fagner e Monique tem famílias aqui pertinho de Maricá. É Maricá mesmo ali, Fagner? Próximo de Maricá, né?
e que infelizmente uma criança pequena, acho que não chega a 2 anos de idade, foi atacada por um cachorro pitbull. Isso tem sido assim até infelizmente mais comum, né? E ao mesmo tempo, enquanto a gente está aqui feliz, privilegiados, né? Como eu falei, afortunados pelo privilégio de poder estar adorando a Deus aqui num lugar maravilhoso, nesse exato momento tem alguém chorando, tem alguém sofrendo bastante com essa dor, né? Você imaginar, se isso já é uma coisa que é dolorosa para um adulto, imagina para uma criança, né? E Fagner, tem últimas notícias? Ele veio a óbito, ele não resistiu. Aliás, esses anos que passaram, né, 2025, 2024, a gente tem visto o aumento desse tipo de situação. Uma criança justamente, né, é mais frágil, mais vulnerável, né, perde mais sangue com mais facilidade. Teve um caso triste também há um tempo atrás, onde um cachorro pegou a cabeça de uma criança, né? Eu lembro que isso porque aconteceu próximo do local onde eu trabalhava. E, irmãos, resta-nos orar. O pastor Marcos falava sobre o carnaval. Nesse exato momento existem muitas pessoas achando que estão felizes. Elas estão se entorpecendo, se drogando de felicidade, como se elas fossem capazes de tomar uma pílula de felicidade, né? É uma falsa ideia de que se estiver brincando, rindo, bebendo, fumando, se relacionando, com promiscuidade, aquilo vai trazer felicidade. É uma falsa ideia, é uma droga. Uma droga, às vezes, realmente física, mas às vezes não. Nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, também tem muita gente sofrendo. Então, além de querer lembrar dessa família, Cris, você pode vir orar? Eu queria que você pensasse agora, né? O pastor Marco Benício trouxe uma palavra desafiadora. O carnaval tem que acabar. Existem muitas pessoas, muitas famílias nesse instante aprisionadas num desespero, alguns pela sua própria vontade, outros por outros infortúnios como esse. Estão no hospital agora ou estão sepultando alguém que eles amam. Se você puder lembrar então de orar por essa família, mais especificamente, Cris, e a gente vai estar junto em oração por essa, para que Deus, só Deus, possa trazer o consolo sobre essa família. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse lugar, Pai. Oportunidade de crescimento, oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor, dos nossos irmãos e de tudo aquilo que o Senhor fez nessa terra para que pudéssemos desfrutá-lo, Pai. Mas também queremos colocar diante de Ti, ó Pai, essa família enlutada nesse momento, Pai. Tu sabes a dor que eles estão sentindo, ó Pai, e nós só podemos pedir que o Teu Santo Espírito venha consolar os corações, ó Pai. Fortalece-os, ó Pai, ter fé, ter esperança nesse momento de dor, ó Pai. Não temos palavras, mas que o Senhor possa estar visitando cada familiar ali que perdeu essa criança, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar consolando os corações, ó Pai. Também colocamos diante de Ti tantas pessoas, ó Pai, que enganosamente têm estado nesses dias de carnaval, procurando por essa felicidade que após 4 dias acaba, Pai. Ó Pai, que de alguma forma nós, assim como o pastor Marco falou, nós possamos estar nos incomodando, que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar, para que venhamos, ó Pai, a ser luz e sal no decorrer do ano, na vida do nosso próximo, aquele que está do nosso lado, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, ó Pai. Que venhamos ter amor por essas almas perdidas, ó Pai. Sempre esses dias aqui, fala aos nossos corações e muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Você não vai voltar para o Rio de Janeiro da mesma forma que você chegou aqui, amém? Amém. Você vai pegar aí 3 irmãos e fala isso para eles: olha, você não vai voltar. Isso, irmão, você pega, vamos lá, levanta. Isso, você não vai voltar para o Rio de Janeiro da mesma forma como você chegou aqui. Falou isso aí para 3 pessoas, Gustavinho.
Você não vai voltar do mesmo jeito. Você vai voltar mais suado, cansado, abençoado, queimado. Amém, meu irmão? Quem você não conhecia, principalmente, procura alguém que você não conhecia, irmão. Vou falar com essa pessoa, você não vai voltar do jeito que você veio. Isso. Amém. Para isso acontecer, você tem que ter uma atenção a tudo que Deus está falando. Eu repito isso com frequência, por um lado, porque eu acredito mesmo, e em segundo lugar, porque tem acontecido na minha vida. Você precisa reparar os detalhes. Meu irmão, a Andresa chegou aqui, a Andresa foi chamada de fofinha pelo Lucas Hamilton, mas com todo carinho, é uma fofura no sentido da palavra, é isso que ele quis dizer. Eu defendo aqui meu amigo Lucas Hamilton, é isso que ele quis dizer. Você recebeu aí um kit maravilhoso, o pastor Marcos fez menção a isso, que coisa maravilhosa. Ali dentro você vai colocar uma florzinha, uma mensagenzinha, um versículo bíblico, e de noite você vai entregar para a pessoa que você tirou o nome. Cada detalhe pequenininho desse é carinho de Deus, e Deus querendo falar algo ao teu coração. Mas se você estiver desatento, se você estiver preocupado, se a tua cabeça estiver longe, é óbvio, você não vai entender o que Deus está falando com você. Se os nossos ouvidos estiverem, como o apóstolo Paulo diz, com comichões, como se estivessem tapados, não vamos entender. Mais ainda, né? Se os nossos pecados e iniquidades estiverem fazendo uma separação, a gente não vai compreender o que Deus quer falar conosco. Por isso eu quero pedir para você, quero orientar você, quero convocar você para tomar uma posição, uma decisão. Senhor, eu quero ouvir a tua voz nesses dias aqui. Senhor, eu quero sentir a tua presença, talvez de uma forma que eu já não esteja sentindo já há muito tempo, aliás. Quero ter um encontro contigo de uma maneira que venha sacudir meu coração. Quero voltar para o Rio, não apenas feliz, com uma lembrança boa do sol, da piscina. Eu vou voltar com essa lembrança, mas não apenas isso. Voltar decidido a orar, a buscar a tua palavra, a me reconciliar com quem eu rompi, a perdoar alguém, a ter coragem de abordar um assunto difícil. Senhor, me ajuda, que eu não volte para o Rio de Janeiro da mesma forma como eu cheguei aqui. Você aceita esse acordo, essa aliança, amém? Você aceita essa posição, amém? Então recebe isso aí, vaso de Deus, vaza de Deus, para você voltar daqui de maneira diferente. E queremos aproveitar ao longo desses dias aqui para falar sobre unidade. A primeira igreja Batista Piedade está falando muito sobre unidade ao longo desse mês de fevereiro. E se você está ligado nisso, quem está ligado nisso aí, está sabendo que o texto de Colossenses capítulo 2 tem sido a base. Mas qual é a minha proposta aqui, irmãos, com vocês? Eu vou pregar 4 dias, direto. Amém? Glória a Deus. Amém. Sonho de todo pastor é ter um microfone cuja bateria nunca cabe. E ele fica falando. É porque a gente, irmãos, deixa eu compartilhar com você aqui, os pastores presentes, a gente fica imaginando Jesus no alto do monte, né, Oliveira, e falava desde manhã até as 3 da tarde, ninguém ia embora. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente tem esse problema de microfonia. Eu queria falar os 4 dias direto, mas não falarei só pela manhã, tá? Mas 4 dias. Eu quero desenvolver um pouco do livro inteiro de Colossenses, ou boa parte dele, não apenas o capítulo 2, versos 6 e 7. A gente vai ler junto boa parte do livro. E um outro desafio que eu quero dar para você: você lê o livro de Colossenses todo. Sabe qual o tamanho do livro de Colossenses? Como você acha que é? Pastor, Colossenses, livro de Colossos, deve ser grande. Não, ele tem 5 capítulos. Meu irmão, 5 capítulos. Você vai ler de uma tacada só, em menos de 10 minutos. Que você aproveite
e leia o livro de Colossenses. Mais um desafio aí. Amém, meu irmão? Amém. Eu estou sentindo que só os flamenguistas estão dizendo amém. Tem alguma comunicação poderosa acontecendo aí. Mas eu queria convidar você, e mesmo assim, não sendo de alma e espírito tão poderoso assim, vermelho e preto, que você assuma o desafio de ler o livro de Colossenses. Eu quero fazer uma exposição com você. E hoje, pela manhã, eu quero pensar no capítulo 1. Tinha uma projeção aqui um pouco antes, né? Que era só para você saber, tá? Em fevereiro, a gente está pensando nisso, enraizados em Cristo, frutificando por meio de relacionamentos cheios de amor e unidade. Relacionamentos cheios de amor e unidade lançam fora todo o restante. O texto de Colossenses é maravilhoso, e o capítulo 1 eu vou colocar como título: Cristo, o centro de toda a unidade. Cristo, o centro de toda a unidade. Repita comigo: Cristo, o centro de toda a unidade. Agora repita como se você tivesse acordado: Cristo, o centro de toda a unidade. Agora repita como se você estivesse acreditando nisso: Cristo, o centro de toda a unidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é o centro, Ele é a base, Ele é o fundamento. Tudo que nós falamos sobre unidade, sobre comunhão, não tem a ver com a blusa que a gente está vestindo. Graças a Deus por isso. Não tem a ver com o time que a gente torce, nem o político para quem a gente vota. A nossa unidade está no nome de Jesus. Ele é a rocha sobre a qual está fundada a igreja do Senhor. Então nós somos nós somos família, somos filhos de Deus, porque o sangue de Cristo nos purificou a todos nós. Usando uma figura de linguagem, tá? Corre em nossas veias um mesmo sangue, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo pecado. Amém, meu irmão? Amém. É isso que a gente faz, irmão. Uns são mais bonitos, outros são mais feios, outros tomam... Tem gente feia assim, irmão. Tá pensando que não? Tem gente que torce para o time, tem gente que torce para o outro, tem gente de uma cultura, de outra, tem gente de uma idade, de outra, tem gente do Brasil, tem gente do Japão. Todos um dia se reunirão perante o Senhor, aquele que estará e já está num alto e sublime trono, e lá todos juntos, como um mar de pessoas, adorarão o Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Aleluia. Toda raça, tribo, nação, de todos os cantos da terra, de todas as épocas da existência humana, um dia estarão como uma só família. É isso que nos dá unidade. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta aos Colossenses, ele nos ajuda a pensar sobre isso. O que é a unidade? É Cristo. Em quem estamos unidos? Em Cristo. O que está tentando separar você do teu irmão é Cristo? Não é. Então joga fora. Os assuntos que estão levando você a se afastar do teu irmão vêm de Cristo? Não. Então esquece isso, meu filho. Está perdendo seu tempo. O fundamento. E a igreja só permanece unida. Pode ir passando por aí. Fique à vontade aí. Eu estou com um passador aqui do celular aqui. A igreja só permanece unida quando Cristo é o centro absoluto. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, a gente já vai ler agora. Pega a tua Bíblia aí, liga a tua Bíblia. O capítulo 1, no verso 3 em diante, até o verso 8, é o Evangelho que nos faz unidade. Você deseja ler, você vai poder ler agora. Tá? Versículo 3 a 8. Quem quiser ler um versículo, você lê um versículo, o outro irmão lê outro e outro e outro. A gente vai do 3 até o 8. Se algum irmão dormir do seu lado, porque pode acontecer, a gente foi deitar o que era quase 2 horas da manhã, né? Quem está acostumado aí a dormir tarde aí? Levanta a mão.
Ah, então tá ótimo, ninguém vai ter problema. Se o teu irmão dormir do teu lado, você faz uma oração poderosa. Oração poderosa. Sabe como é que é a oração poderosa? Isso, meu filho. Com poder. Cheio de unção. O Evangelho é que nos faz uma família. Quem me ajuda na leitura aí? Do verso 3 até o 8. Quem quiser ler um versículo de cada vez. Vai lá. Sem brigar, hein? Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já ouvistes antes pela palavra verdadeira do Evangelho. E já chegou a vós, como também está em todo mundo, e vai frutificando, como entre vós desde o dia que ouvistes, e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste que para nosso amado conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Até aí tá bom por enquanto. Eu agradeço a participação, a ajuda dos irmãos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo agradece a Deus. O seu coração se enche de uma alegria e de louvor a Deus, porque ele percebe a fé e o amor dos colossenses. Há uma alegria do coração do velho apóstolo, do pastor, desse líder, por perceber, brotar no coração desses que estão ouvindo a mensagem, fé, amor. Quem achou que o sítio está mais bonito do que da última vez que veio aqui? Amém. Quem nunca tinha vindo aqui no sítio? Eles são visitantes. Vamos cantar Visitante Seja Bem-vindo, por favor. Visitante seja bem-vindo. Está emocionada a Aline, olha lá. Jéssica também está emocionada e o Mateus. Não. Esse sítio ama você. Esse sítio ama você. Se você não estava percebendo, dá uma volta no sítio. Dá uma olhada, não só no banheiro que está novo também, mas olha como as coisas estão florescendo, a beleza da natureza, a luz do sol, quando incide nessas cores diferentes, irmãos, ela mostra uma parte da glória de Deus. É maravilhoso perceber isso. Eu queria que você parasse para pensar. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu estou vendo as flores, os frutos, as cores, a beleza, o perfume do Evangelho surgindo em vocês. Isso trouxe para ele enorme alegria, porque ele viu a fé e o amor começar a surgir na vida daquelas pessoas. Que coisa maravilhosa, porque de alguma forma, possivelmente, ele estava acostumado a ver outras coisas. Ele estava acostumado a ver se manifestar nas pessoas outras cores, outros perfumes, pelo contrário, até nenhum perfume, né? Podridão, pecado, iniquidade. Fazendo um paralelo com a gente, é como se a gente estivesse falando: antes eu vi em vocês fantasias do carnaval, eu vi em vocês manias pecaminosas, vícios, desejos escondidos, segredos, mentiras, falsas ideias de felicidade. Eu vi em vocês uma perdição total, mas agora eu começo a ver fé e amor, e isso é fruto do Evangelho. A pessoa mais difícil que você possa imaginar agora, aquela que você nunca imaginou que estaria num retiro de carnaval. Pense em alguém difícil aí. Pastor Sidney não, que eu já falei que eu sou um docinho de coco domingo passado. Eu sou um cara fácil. Mas pense em alguém difícil. Pense em alguém que nunca estaria aqui num retiro de carnaval como esse aqui. Deixa eu dizer para você uma coisa: Paulo era 100 vezes pior do que esse cara aí que você pensou. E ele está dizendo aqui: eu me alegrei, eu orei, eu louvei a Deus, porque eu vi em vocês brotar frutos maravilhosos, frutos de vida eterna.
É esse cara difícil, essa mulher difícil que você pensou aí, não é nada difícil para a obra do Espírito Santo de Deus. É possível surgir ali fé, amor, a base do Evangelho. É possível surgir ali. Em segundo lugar, a igreja não começa com amizade, ou não depende de amizade ou afinidade, mas de uma mesma crença. É uma crença na esperança de Jesus Cristo. Então, antes que seja tarde demais, deixa eu reforçar uma coisa importantíssima para você. Nós não estamos juntos porque gostamos uns dos outros. Nós não estamos juntos porque sempre elogiamos uns aos outros. Se você tem um amigo que toda hora te elogia, tu tá com um problema, viu? E eu achando que eu estava abafando, pastor. Toda hora meu amigo bate no meu ombro e fala assim: você é um campeão. Tudo que tu faz, o cara corta a barba, tira a barba, né? E depois de 3 anos cultivando uma barba, trabalhou 3 natais aí fazendo Papai Noel. O cara tira a barba, você, puxa, você ficou lindo. Né? O cara fala qualquer coisa, que suas palavras são lindas. Se você tem um amigo que só te elogia, tu tá com um problema. Amigo de verdade, de vez em quando, te confronta. E eu falei com ele, que tirou a barba. Parece até que você ficou 6 meses mais novo. Eu falei para ele. O que está conectando a gente? O que nos mantém juntos? Não é a nossa amizade necessariamente, mas é uma esperança. O que há de comum entre todos nós aqui? Temos uma esperança. Acreditamos mesmo que Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio a essa terra, anunciou a salvação. Ele morreu na cruz para nos salvar e nos redimir. Ele ressuscitou e Ele deixou uma promessa de que voltará para nos levar para morar eternamente com Ele. Amém, irmãos? Amém. E é essa esperança que nos conecta. O resto é o resto. Firme-se nisso. Agarre-se a isso, porque é isso que fez o apóstolo Paulo se alegrar. A unidade da igreja é a unidade de uma esperança. Irmãos, se eu estou ficando um pouco repetitivo nisso, você até me desculpa e depois até me pergunta: pastor, por que você está tão repetitivo nisso? Porque a gente está se desunindo por cada bobagem. As razões pelas quais as pessoas estão se afastando umas das outras está cada vez mais banal. Que eu não acho à toa, eu não acho que eu estou perdendo tempo em insistir nisso não. Né? Outro dia o pastor contou para mim, eu vou contar aqui para vocês porque eu sei que não tem nenhum fofoqueiro aqui, amém? Quem riu aí denunciou. Outro dia eu perguntei na igreja: tem um fofoqueiro aí? A esposa virou para o esposo assim: um irmão falou para mim, que falou para outro, que falou para outro. Como aqui não temos nenhum fofoqueiro, eu vou contar essa história para você. Um amigo pastor ficou com um problema porque um dia ele chegou na igreja. Pastores gostam de gesticular, né? Parece até que todos têm natureza italiana, né? Dizem que os italianos são muito assim, né? Não sei se é verdade, alguém me corrija aí. Os italianos são muito de gesticular. E tá. Eu falo muito assim, não, gesticulando? Médio. Eu acho que queria ser regente, talvez. Ele chegou na igreja para pregar e um dia ele está pá. Só que ele estava sem aliança. E no meio da pregação, o fogo desceu, o Espírito operou, mas ele estava sem aliança. A única coisa que uma irmã notou foi que ele estava sem aliança. Coitado, tinha tirado para fazer alguma obra. Eu trabalhei em 2 empresas, mas estamos sendo 3 empresas, e não podia trabalhar de aliança. Eu perdi a aliança 2 vezes. Conta aqui meu pecado. Perdi a aliança. E pela graça de Deus achei. É a mesma aliança. Essa aqui não, a anterior. Você às vezes tem lugar que você não pode. Sei lá, o Jorge imagina alguma coisa que ele vai fazer. Se ele botar a aliança, pode danificar, pode quebrar. O pastor tinha ido fazer algum serviço, tinha deixado a aliança, tinha esquecido. E foi para a igreja pregar. A irmã terminou o culto e falou assim: pastor brigou com a mulher. Sabe como é que é telefone sem fio, né? Vai só melhorando, vai só ampliando, né?
Ó, o pastor bateu na mulher. Tá sabendo não? O pastor tá com um caso, já tá tudo certo, mala pronta. Irmãos, o cuidado que a gente tem que ter é enorme. Uma palavra maldita, maldita em todos os sentidos, ou mal separado ou junto. Uma palavra colocada de maneira equivocada, uma palavra não refletida, ela pode causar uma separação. Infelizmente, está mais fácil a gente cancelar as pessoas do que unir. A internet também ajudou bastante, né? Vamos dar o devido crédito a ela, né? Quanto mais você fala na internet, menos você é entendido. Eu não consigo entender essa matemática. Se você conseguiu, depois você me ajuda. Quanto mais você se expressa, menos você é claro. Quanto mais você coloca transparência nos seus ideais, mais confusão você gera. Por isso que de vez em quando eu até fico pensando, eu publico ou não publico, eu digo ou não digo. Quem nunca pegou nesse pecado aí? Eu falo ou não falo? Eu vi a foto, eu comento ou não comento? Deixa isso pra lá. Aí eu tenho hora de dar uma preguiça. Amém? Alguém já deu preguiça? Hoje está mais fácil cancelar, separar, afastar, dividir do que unir. Palavras de unidade são cada vez mais raras, porque elas envolvem confronto. Elas denunciam o pecado e ninguém quer ouvir o pecado. Ninguém quer ser confrontado. Todo mundo quer ser alisado. Então, se você tem um amigo que só te alisa, essa que é a minha palavra, meu filho. Se você tem um amigo que só fala bem de você, possivelmente você está com um problema. Invista nessa amizade, mas diga para ele assim, meu filho, por 30 segundos, diga de verdade quem eu sou. Por 30 segundos, seja o mais honesto possível. Agora você tem que preparar o estômago para isso, viu? Faz um jejum de 14 dias. Se prepara espiritualmente, pede ao Senhor para te capacitar e te ungir os seus ouvidos com a unção do Espírito Santo. Pede 30 segundos de sinceridade de um amigo seu, e ele vai dizer para você o quanto você é sujo, o quanto você falhou, o quanto você erra, onde você precisa melhorar, quais são as podridões que você caminha. Mas ao mesmo tempo, irmão, se isso for sinalizado para você, essa é a grande oportunidade da virada. Porque você só se cura do que você identifica. Se não há diagnóstico, não há receituário médico, não há tratamento, se não há análise, se você não é confrontado, como você muda? É disso que se trata a verdadeira amizade, a verdadeira unidade. Ela está enraizada num amor profundo que sofre, crê e suporta. Se tu não suporta ouvir uma crítica, também tem alguma coisa errada contigo, meu filho. Segundo lugar, foi só o primeiro ponto, hein? Vai segurando ali, vai. Cristo é maior do que tudo que possa tentar nos separar de Deus ou uns dos outros. Verso 15 a 20. Alguém me ajuda na leitura também? Sem reclamação aí, em nome de Jesus. Cada um lê um versículo. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas Subsistem subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse foi o 20? Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Cristo, irmão, isso é suficiente. Cristo é o tesouro.
Cristo é tudo o que precisamos. Cristo resume a nossa fé. A identidade dos crentes está fundamentada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A igreja só existe, funciona, avança e tem esperança por causa de quem Jesus Cristo é. Eu só prossigo, eu só enfrento os desafios da minha vida, o dia de amanhã, com esperança, por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Eu encontro alimento poderoso para eu continuar vivendo, lutando, apesar de mim mesmo, por causa dos ensinos de Jesus Cristo. Enquanto eu estou falando isso aqui, irmãos, pensa de uma forma tal, como que é maravilhosa a palavra e o próprio Cristo. Isso se aplica de maneira particular e específica a cada um de nós aqui. Porque quais são as nossas lutas aqui? São iguais, por acaso? Nossos problemas, nossa cultura, nossa experiência, nossas lutas. Cada cabeça, diz o ditado, é uma sentença. Enquanto com 2 olhos eu olho para vocês, cada um de vocês com 2, multiplica aí, estão olhando para mim. Como se eu tivesse a resposta, eu não as tenho. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Cristo que é suficiente, Ele pode passear e adentrar em cada realidade misteriosa para mim. E responder, e fortalecer, e abençoar, e transformar, e curar cada realidade aqui. Não sei o que você vai enfrentar quando você voltar lá para o Rio de Janeiro. Não sei o que você vai enfrentar aqui enquanto você está aqui. Mas uma coisa eu sei, Cristo é suficiente. A palavra dele é poderosa. A sua presença é transformadora. Nele há cura, nele há libertação, nele há sabedoria para lidar com qualquer coisa que seja que você vai enfrentar. Pensa por alguns instantes aí. Talvez algum de nós, a gente vai voltar para enfrentar uma luta no nosso casamento. Talvez alguns de nós aqui está tentando pensar assim, como que eu encaixo isso aqui para lidar com os meus filhos, para ter sabedoria para lidar com uma situação específica. Talvez alguns de nós aqui com uma tristeza profunda, com uma pergunta da alma, com uma fratura emocional. E é exatamente aí o mistério da palavra viva. É aqui que eu queria que você entendesse. A mesma palavra, o mesmo Cristo, o Verbo de Deus, tem poder suficiente para tudo aquilo que você precisa. Mergulhe em Cristo, nade em Cristo. Ele é oceano extenso demais. O amor de Deus é tão profundo, como nós cantamos e falamos no congresso de adoração, tão profundo que você pode nadar de braçada e braçada e braçada, e ele é inesgotável. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, irmãos. Sabe o que é nada? É nada. Em Cristo, irmãos, estão todas as coisas, todos os tesouros, toda a plenitude, toda a imagem perfeita de Deus está revelada na pessoa do Cristo. E o que Deus fez quando nos resgatou? Nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho, debaixo do domínio. A ideia era aí falar de Basileia, reino, domínio, governo. É essa. Ele nos tirou do império das trevas, debaixo de um governo, de um domínio das trevas, e nos colocou debaixo do domínio de Jesus Cristo. Ele é o rei, ele é o comandante, ele é o Senhor, ele é o dono da minha história a partir de agora. Eu não sei o que será o amanhã, e nem preciso saber. O que eu sei é que o meu Redentor vive. Ele vai à minha frente, ele comanda as minhas emoções, ele trata de mim. Ele fundou a igreja, irmãos. Ele criou a igreja, ele sustenta a igreja, ele é o cabeça da igreja. Todas as nossas dúvidas se dissipam quando nós investimos um tempo de qualidade para falar com Cristo. Eu pergunto para você, será? Só será? Você botar o capuz, não, tá? A carapuça, não. Será
que você está guardando uma mágoa no teu coração em relação ao teu irmão, está se desunindo, está se separando, está se isolando do teu irmão, simplesmente porque você não parou de orar. No culto de oração da quarta-feira eu falava isso com os irmãos. Muitas vezes eu me encontro assim, não sei se você também vai compartilhar da mesma ideia, um pouco perdido. Porque os problemas da vida, eles não entram na fila. Sabe assim, tipo assim, entra na fila aí, hein? Eu tinha um colega que trabalhou comigo que ele dizia assim, brincando, né? Ligou pra mim, fazendo cobrança, eu falo, ó, se ligar de novo eu vou tirar do sorteio, hein? Ele tinha tanta dívida para pagar, que ele sorteava quem iria pagar naquele mês. Aí quando ligavam cobrando, eu falava, ó, se ligar de novo, eu vou tirar do sorteio mês que vem. Brincadeira, desculpa, não sei nem porque eu lembrei disso. Os problemas, eles não têm... eles não entram numa fila, eles não pegam um número dizendo assim, Eleni, sexta-feira a gente conversa, porque eu sei que você tem outro problema aí para resolver na quinta, na quarta. Não, os problemas são desorganizados, não democráticos, atrapalhados, eles chegam na nossa vida de montão, é tipo um bando voando, sabe? Aí tem vezes que eu me encontro com alguém que foi jogado dentro de um saco cheio de gato. Alguém já caiu dentro de um saco cheio de gato? É só uma imagem, tá? E eles começam a brigar, arranhar um ou outro, bater, querer escapar daquilo ali. Porque os problemas se amontoam, a cabeça da gente. Muitas vezes a gente está aqui num lugar maravilhoso como esse, a nossa cabeça está longe, pensando em um monte de problema, confuso. E um elemento que eu percebi na minha trajetória, se eu puder compartilhar contigo, é que na maioria esmagadora das vezes em que eu me encontro assim, eu lembro também que eu parei de orar, que eu reduzi meu tempo na presença de Deus, que eu diminuí meu tempo devocional, que eu tenho tido menos tempo na presença de Deus com qualidade. O que é o tempo na presença de Jesus, irmãos? É encontrar com a beleza, é encontrar com a riqueza, é encontrar com a sabedoria que vem de Deus para iluminar os seus caminhos para toda e qualquer situação que você se encontrar. De repente você está desunido do teu irmão, somente, como se fosse somente, tá? Que você parou de orar. De repente você está vivendo uma luta enorme e está dizendo assim, acabou, vou jogar a toalha. Mas é porque você parou de orar. Você se distanciou do único capaz de dar luz para os teus, lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É só isso. Volte, arrependa-se, pratique as primeiras obras, e isso será a alternativa para você mais uma vez fundamentar a sua fé. Última coisa que eu quero compartilhar com você foi a entrega de Jesus na cruz, irmãos, que nos uniu. Versículo 21 a 23, só para a gente terminar essa exposição do capítulo 1. Alguém quer ler? Versículo 21 até o 23? Ou cada um lê um? E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras mais que praticavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Tem mais um? Não. Irmãos, nós fomos reconciliados pela cruz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Fica quieto aí, espera um minutinho. Amém, meus irmãos? Amém. O que está tentando separar você do seu irmão é mais poderoso do que a cruz de Jesus Cristo? O motivo que leva você a parar de falar com alguém nunca aconteceu com ninguém aqui, amém? Nunca aconteceu, não denuncia ninguém não. Mas eu já ouvi dizer de outros lugares, muitos anos atrás, pessoas que pensaram assim, não vou falar mais com fulano não. O Lucas, por exemplo,
que é um garoto bacana, né? Mas de repente vacilou. Chegou e furou comigo, disse que ia me emprestar 100 mil reais e... sei lá, qualquer coisa. Não vou falar mais com o Lucas, não. Algumas pessoas não conseguem entender que o preço pago na cruz do Calvário é o que nos torna um. E qualquer coisa que tente nos separar está competindo com a cruz. A mágoa, a tristeza, a frustração, o rancor, uma decepção que alguém tenha realizado, dá para comparar com aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós? Eu sei que a gente pode estar magoado, e às vezes a gente até... vou dar um gelo nessa pessoa. Também nunca ninguém fez aqui isso não, né? Aliás, ainda se usa essa expressão, gente. Eu estou chegando nos 50, então algumas expressões não usa mais, né? Como é que seria então hoje? Me ajude aí, pessoal que está antenado. Deletado. Da deletado. Da bloco. Não foi. Perdeu a hora. Cancelar. Cancelar. Né? Não acontece com ninguém aqui, amém, irmãos? Mas às vezes pode ser que você ouça dizer que em algum lugar alguém deu bloco em você, ou você deu bloco no outro, cancelou, enfim. Eu pergunto para você com honestidade, se você comparar isso que você está sentindo no teu coração, poxa, eu fui injustiçado, eu era tão bonzinho, eu não merecia isso que aconteceu. Olha como a pessoa falou comigo. Veja se você, só para concluir esse raciocínio aqui, se você comparar o teu sofrimento, não quero diminuir o seu sofrimento não, só que eu quero que você compare com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para que você e o teu irmão sejam um só corpo. Você acha que isso se equipara? Está no mesmo patamar, irmão? E outra coisa, meu irmão, quando você fica assim, olha, eu vou dizer para você, queria que você guardasse com carinho e pensasse, tá? Pode ser que você ainda não tenha entendido isso, mas o seu eu tem que morrer para que Cristo possa viver em você. É exatamente isso que Paulo está falando quando ele escreve aos Gálatas. Vivo não mais eu. Esse ego magoado, esse eu que precisa ser elogiado, esse eu que nunca pode receber uma palavra contrária, é uma amostra, é uma prova, é uma evidência que ainda tem coisa para morrer dentro de você. Pode escrever o que eu estou falando para você, mesmo que você não saiba o que tem que morrer ainda, mas pode escrever. Você ainda se acha mais importante do que Cristo em algum aspecto. Por isso, você pensa, Cristo pode ser ultrajado, cuspido, podem mentir sobre ele, mas sobre mim não. Cristo pode ser crucificado, ele sim, merece isso. Eu não. Sem a gente dizer essas palavras, as nossas atitudes estão revelando um Cristo que sou eu. Um Deus feito à minha imagem e semelhança, que me impede de entender que se eu não mortificar os meus membros sobre a terra, aí Paulo também escrevendo em outro lugar, se eu não morrer para a minha velha natureza, se a semente lançada na terra não morrer, Cristo não vai viver.
Unidade tem a ver com isso, irmãos. Unidade não faz sentido, não é lógico. Irmão, unidade não está aqui na razão humana. Unidade é milagre. É sangue derramado na cruz do Calvário, que nos curou e nos fez perdoar com um perdão que não é lógico, é sobrenatural, é graça. E por que eu perdoaria alguém assim? Porque eu fui perdoado assim. Eu só fiz bobagem, eu cuspi nele, ele morreu por causa dos meus pecados, e mesmo assim do alto da cruz ele disse: não, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele fez isso por mim. Então a minha obrigação e obediência me leva a perdoar também quando o meu eu, o meu ego se sente feridinho, magoadinho. Está vivinho da Silva. Você tinha que ter morrido, mas está vivinho da Silva. Seu orgulho, sua vaidade, seu jeitão, está vivinho da Silva. E enquanto você estiver vivo, Cristo está morto. Cristo está vivo em você quando você está morto. As coisas de Cristo, a vontade de Cristo, o jeitão de Cristo, a beleza de Cristo, os dons de Cristo, o ensino de Cristo, a vontade de Cristo, a espiritualidade de Cristo, a relação de Cristo com o Pai, vai estar vivo em você. A sabedoria de Cristo estará viva em você quando você morrer. Teu problema não tem nada a ver com o teu irmão. Teu problema tem a ver com o eu, que ainda está vivo e está levando você a se afastar dele. A irmã Maria ia perguntar alguma coisa quando a irmã se levantou a mão? Tem situações que nós não vamos resolver facilmente, mas a cada caso levaria uma análise, né? Mas o perdão, a reconciliação, ela é uma via de mão dupla, em que nós trilhamos a nossa parte, fazemos aquilo que nos compete, enquanto o outro faz a dele. Há alguns casos que a gente não vai conseguir ter de volta a pessoa. Agora, é fundamental a nossa ação de tentar reconciliar, de liberar o perdão, de cortar essas amarras de iniquidade que podem ter sido produzidas. Se nós não fazemos isso, nós estamos em pecado, né? A irmã foi até ela, falou com ela, mostrou, orou por ela, e aí já é uma parte que cabe a ela, não a senhora, né? O perdão não significa que eu vou mudar aquela pessoa. Aliás, eu diria até, é muito bom a gente saber disso, tá? Eu vou lá perdoar a Patrícia. Pisou no meu pé, logo o pé que eu jogo mais bonito, né? Eu julgo mais bonito meu pé esquerdo. Pisou no meu pé, machucou o meu pé. Eu vou lá perdoá-la porque ela vai mudar. Não. Se a tua ideia é ir lá perdoar a pessoa para que ela mude, nem vai, meu filho. Nem vai, porque você não entendeu o que significa o perdão. O perdão é uma liberação. Eu estou liberando a Patrícia. Por que você pisou no meu pé mesmo? Eu esqueci. Para eu não jogar. Ela deve ter os motivos dela. Eu vou liberar a Patrícia da mágoa que me prendia a ela. Eu vou cortar o laço de iniquidade que me prendia a ela. O que ela vai fazer daqui para frente, irmão, não depende de mim. Então, o perdão não é a transformação da Patrícia. O perdão é a transformação do meu coração. Por que Cristo é perdoador? Porque nele não há mágoa alguma. Ele é perfeitamente amoroso. Por que os cristãos perdoam? Porque o mundo é bom? Porque as pessoas, olha como os cristãos são perdoadores, vamos cuidar bem deles.
O cristão perdoa porque ele imita Jesus Cristo e não imita o mundo. Porque, irmãos, se nós não perdoamos, somos parecidos com quem? Com o Deus desse século ou com Jesus Cristo? Se nós nos defendemos com as mesmas desculpas que as pessoas do nosso lado dão, inclusive que estão agora lá no carnaval, eu fico impressionado também. Eu não sei se eu teria, o pastor Marco vai explicar melhor como que a gente vai fazer esse grupo de oração para acabar com o carnaval. Eu quero ouvir dele hoje à noite, então, como é que vai ser essa corrente de oração. Mas, irmãos, vamos só para nós aqui, tá? Né? Só uma conversa boa aqui. Tem gente dançando carnaval lá que tem um jeito de lidar com a mágoa, com a frustração, que é parecidíssimo com a maioria dos cristãos com quem eu converso. Se você está impressionado, imagina eu, que sou pastor. Porque nós pastores temos algumas frustrações ainda mais profundas. Porque a gente disse na palavra, e isso aqui, irmãos, ó, perdoai uns aos outros, amai uns aos outros. Se vocês estão orando a um Pai de vocês, Pai Celestial, quando vocês forem orar, perdoem as falhas. Aí eu termino a pregação, eu dou uns pulinhos assim. Já viu pulando? Não? Não sei, deu tudo certo. Preguei. E vou para o gabinete pensando assim, esta semana os irmãos vão sair daqui abraçando morador de rua, passando no açougueiro e falando, eu te perdoo, o açougueiro que me deu aquela carne torta. Vai bater na porta da vizinha, vai dar uma lembrancinha para ela. Eu saio do púlpito, irmão, com a ideia de que os irmãos entenderam e vão praticar aquela mensagem ali. Qualquer pastor, qualquer professor de EBD, qualquer líder, sai de lá dando esses pulinhos, pensando assim, vai dar certo. No meio da semana, não precisa nem completar uma semana, os irmãos não lembram nem do que foi pregado. Então, o que mais frustra é perceber que boa parte das atitudes daquelas pessoas que estão lá pulando o carnaval agora, ela não é muito diferente de muitos cristãos. Quando o assunto é, você já perdoou o teu pai? Você já perdoou a sua mãe? Você se reconciliou com o teu irmão? Você elogiou, encorajou, abençoou a tua esposa? Você fortaleceu, deu suporte, animou o teu marido? Não. Mas aí ele fez uma bobagemzinha e aí, pronto, cancelou o bloco, né? Deu bloco. O irmão não te cumprimentou na feira, deu bloco. Então, irmãos, aqui, só soltando entre nós aqui, qual é a nossa diferença para o mundo? Qual é a diferença do crente para o mundo? Se o meu coração não é capaz de verdade, irmãos, cumprir as escrituras sagradas, o que é que eu estou fazendo aqui? Passou a parte fofinha, né? Eu estava tão fofinho, né? Aí passou uma parte agora do chicote. Vou parar, vou voltar. Volta, vira a chave, fofinho de novo. Então, meus irmãos queridos, é verdade. Tem vezes que eu desço do púlpito pensando, hoje vai dar certo. Assim como agora, quando eu acabei de falar, eu tenho uma fé e uma esperança de que eu estou lançando uma semente no seu coração. Uma semente poderosa, viu? Ela não depende de você, não. Ela faz o trabalho sozinha. Mas ela só vai operar mediante a sua livre, a gente chama de agência. Livre agir. Deus não transformou você num robô. Essa palavra é poderosa para gerar mudança, mas você tem que responder a ela. Você tem que ser responsivo a essa palavra. Perdoe. Eu vou repetir para que a sua alma trema diante dessa palavra. Perdoe.
quebre todos os agrilhões que conectam de maneira iníqua, que prendem você ao teu irmão, e perdoe. Libere o perdão. Não espere que a pessoa mude. Mude você. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. Quem está melhorando, mudando, transformando é você. Perdoe. Viva em unidade. Mas por que cargas d'água eu faria isso? Porque foi isso que Jesus Cristo fez e nos ensinou a fazer. A base da unidade é Cristo. É a cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Amém. Amém, bem. Amém, bem. Fica de pé então onde você está aí, para a gente poder encerrar. Vamos ficar de pé. O irmão João vai falar e a gente vai orar junto. Segura a mão do teu irmão aí do teu lado. Eu queria falar o seguinte: eu sou casado há 28 anos. 28 anos. A meu lugar que eu faço, as pessoas falam que eu sou mulher. A mulher tem casa. Você não anda com ela não, hoje, como pode? Ela tem o compromisso dela e eu tenho o meu compromisso. Não. Eu ficar no pé dela o tempo todo. Sim. Então ela está lá, eu estou aqui. E cadê a aliança? Sim. Eu falei, agora pegou. Agora pegou, né? Aí eu falei, vamos falar de aliança de novo. Minha aliança é o seguinte: toda aliança que eu boto, meu dedo força muito. Força muito. Entendi. Então eu vou tentar fazer aliança de prata. Vamos tentar. Foi ótimo você falar isso, João. Foi ótimo você falar isso. Porque tem gente que usa, o pastor, muito obrigado, pastor, ai que benção. O senhor falou da aliança aí, é mesmo. Tem hora que eu vou trabalhar e tem que tirar a aliança. Excelente, pastor, porque eu não uso aliança. Tem um monte de gente, principalmente lá que trabalharam comigo, que usava como desculpa isso. E não é o caso do João, por gentileza, né? Tá? Mas eu tive colegas que usavam como desculpa. Porque assim, ficar botando e tirando é melhor não usar. Veja, meu filho, isso aqui que eu carrego na minha mão, já 28, João. Esse ano eu faço 26, 27. Meu Deus, estou quase perto, hein? Não significa que de alguma forma isso me impede de fazer alguma coisa errada. Porque se eu preciso de um pedaço de metal para me impedir de fazer alguma coisa errada, ou aceitar alguma coisa errada, então o que eu sinto pela minha esposa não vale de nada. A aliança é alguma coisa, realmente, eu concordo com você, profunda. Quem viu o Lagoa Azul aí, quem tem mais de 30 aí, deve lembrar da aliança que o camarada fez com as raízes de uma planta e botou. Mas ao mesmo tempo, presta atenção, pensando que eu estou livrando tua barra, né? Presta atenção. Qual é o elemento simbólico que demonstra que você é uma pessoa comprometida? O que você está usando para deixar claro para o mundo que você realmente entregou o seu coração para uma mulher amada, ou no caso você, irmã, entregou você para um homem amado? Qual é o símbolo do teu relacionamento? Usa um cordão que lembre isso, use uma pulseira que lembre isso, mas não deixe de ter um símbolo que te ajude a lembrar. Porque tem hora que eu olho para essa aliança aqui só para lembrar. É uma lembrança, fortalece a nossa memória. Então, o que eu disse em relação à aliança não é para você sentir assim, opa, agora eu recebi do pastor uma palavra que eu não preciso usar. Não, a aliança é importante. E se não há nenhum motivo técnico, profissional necessário para você tirar a sua aliança, não tira nem no trabalho. Eu tirava no trabalho e botava num cordãozinho que eu tinha. Aí depois colocava. Aí teve um dia que eu perdi, mudei um pouquinho a estratégia. Use de prata, use de plástico, use de diamante, use de sei lá o que, de pedra. Mas use e valorize a aliança que você tem com o teu irmão. Fecha o teu olho aí e ora por esse teu irmão que está do teu lado aí. Pede a Deus agora nesse instante, Senhor, fortalece a vida do meu irmão, em nome de Jesus. Ele está lutando para viver em unidade. Eu também estou lutando a mesma luta que ele.
E eu creio que Cristo é o centro da nossa unidade. Ajuda o meu irmão a lembrar disso, fortalecer a memória dele quanto a isso, Pai. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente acaba também achando que é o outro que tem que mudar primeiro. Se o outro vier, eu até falo. Mas, Senhor, ajuda-nos a perdoar e viver como igreja em unidade. E que esse retiro, que esses dias aqui, que esse culto fique marcado como o dia em que eu decidi: eu não vou ser mais escravo da mágoa, eu não vou ser mais escravo da culpa, do rancor, eu não serei mais refém de um pensamento negativo em relação a alguém. Porque Cristo na cruz do Calvário levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, iniquidades, maldições. E o texto ainda vai dizer: Ele despiu, Ele envergonhou todos aqueles que eram as potestades que buscavam a separação da igreja, a desunião da igreja, a desunião dos irmãos. Cristo os envergonhou na cruz do Calvário. E eu creio que o poder que vem dele é suficiente para me manter unido com meu irmão. E é por isso que nessa hora eu declaro por fé e eu assumo uma posição diferente na tua presença. E eu oro assim, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Deus abençoe você. Você pode sentar. Pastor Marco, passamos um pouquinho do horário, mas podemos fazer o negócio das perguntas ainda? O que você acha? Quanto tempo, Marco? 15 minutos. Gente, todo retiro, para quem visitante seja bem-vindo, para você que não estava sabendo, todo retiro, depois que a gente der uma palavra, a gente também se reúne em grupos pequenos para poder conversar um pouquinho, né, sobre alguma